Hoje, a nossa conversa é sobre medicina veterinária ortomolecular e funcional. Uma abordagem que não espera a doença aparecer para agir, mas busca entender o organismo do pet como um todo. E para esse bate-papo, eu recebo uma convidada muito especial. Agora respira, o Zencast Animal está começando. Hoje, o intestino é o órgão responsável em promover saúde ou doença. Doutora Glauci Carreira, médica veterinária com mais de 25 anos de experiência clínica, CEO do Instituto Wellness Pet. Ela se consolidou como uma das principais referências no Brasil em medicina veterinária ortomolecular e modulação intestinal, com certificação internacional nos Estados Unidos e coordenadora da primeira pós-graduação dessa área no país. Doutora Glauci une ciência rigorosa e visão integrativa para investigar a saúde dos pets muito além dos sintomas. Seja bem-vinda, doutora Glauci. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. A Mecha e o Chico já te conhecem, então feliz de estar te reencontrando e numa situação, né? Diferente da anterior. Que vai ter muito conteúdo bacana para você falar aqui para a gente poder ajudar, né, responsáveis por pets que têm alguma dor e que com a medicina ortomolecular, biofísica, funcional, vai fazer a diferença pro petzinho dele. Com certeza, ele foi buscar bolachinha, petisco. Então, a gente gostaria de saber mais sobre a sua trajetória. Sou formada há 25 anos, já indo para 26 aí. E desde o meu 3º ano, quando eu tive contato ali com a área de nutrição, não a nutrição que muitos praticam hoje, né, com alimentação natural, mas já havia me interessado por essa área, suplementação. Fui para a área de inspeção, tentei ali com a inspeção, acabei voltando para a clínica, porque realmente era o que eu gostava. E nesses 25 anos trabalhei bastante com essa parte de suplementação, cães atletas, na época do Pit Games, já treinei muito cachorro, para ganhar ali as competições que a gente tinha. Fui uma das veterinárias pioneiras a trazer a hidroterapia para o Brasil, de fato, ali, essas esteiras que todo mundo usa, né, foram padrões que eu ali, com a minha prática, acabei passando ali pro dono, né, que faz a venda, e acabou que, ainda bem que isso foi. Já em 2007 falava sobre ozonioterapia, sobre obesidade, sobre alimentação, quer dizer, isso eu sempre gostei muito, né, então eu tenho a minha primeira pós-graduação em ortopedia e fisioterapia de pequenos animais, tá? Caminhei nessa área há algum tempo. E aí eu procurei a ortomolecular, na verdade, primeiro por uma questão pessoal. Eu passei por um problema de saúde que a medicina convencional me revirou de ponta cabeça. Eu fiquei 7 dias internada num hospital sem nenhuma conclusão, sem nenhuma definição. E diante de todas as especialidades que eu passei, hoje a gente sabe que a medicina ortomolecular, ela é uma prática, ela não é de fato uma especialidade, mas existem as pós-graduações, uma única aí no Brasil e agora na veterinária, então somos especializados, né? E foi a única área que naquela época eu não tinha buscado uma explicação. E foi a área que me salvou. Você precisou sentir na pele. Eu precisei passar por essa angústia de que não é possível que eu não tenha nada. Não era emocional ali, de fato. Era um desbalanço nutricional muito grande, alimentação errada, quer dizer... Então, a ortomolecular, na verdade, o meu problema de saúde me fez buscar a medicina ortomolecular e eu me apaixonei, me encantei por aquilo. Eu falei, é isso, é esse olhar que eu gostaria de estar trazendo para a veterinária, esta prática que não só funciona comigo, com outros humanos também que recorrem a
a esse tipo de tratamento, eu falei, não, é com isso que eu vou trabalhar daqui para frente. E quando, né, você olha para a sua atuação, o que mais que define o seu trabalho? É a prevenção, causa raiz? Quando a gente fala em ortomolecular, tá? A ortomolecular, ela é uma ali a gente faz uma micronutrição, tá? É além da nutrição, porque a gente vai atuar ali na nutrição celular, de fato. Então, hoje, o que eu vejo é uma medicina não só integrativa, como alternativa. Tá, né? Explica melhor. Muitas doenças surgem de um desbalanço nutricional, de um estímulo inflamatório que é provocado ali pelo estresse oxidativo. Então, toda inflamação de baixo grau começa de um estresse oxidativo que é gerado ali dentro da mitocôndria, durante a cadeia respiratória, né? E o que é o estresse? É quando eu tenho o excesso da produção de alguns radicais ali, que eles extravasam essa membrana e se acumulam. E esse acúmulo vai causando essa inflamação de baixo grau, e depois, com vários outros gatilhos, nós acabamos tendo as complicações. Então, o ortomolecular é uma bioquímica funcional. E antes da doença, de fato, se instalar, muitas vezes antes de um sinal ou um sintoma ali se estabelecer, a gente tem um erro bioquímico ali, que não é visível. E algumas vezes, o PET ali, fazendo os exames, não nos mostra nada, mas na rotina, na conversa ali, na anamnese com aquele tutor, ele traz muita angústia, porque ele convive com esse PET e ele sabe que o PET não está bem, mesmo esses exames estando aí normais. Então, é isso que eu busco, tá? Quando o paciente chega ali para mim, eu não vejo a doença. A doença é o ponto final, que é o que os responsáveis por PETs enxergam e a medicina convencional enxerga. Eu uso aquele resultado final para eu buscar a base, o porquê que aquilo aconteceu. Então, no caso da Mexinha, que chegou lá já com um diagnóstico, eu não vou olhar o diagnóstico e o órgão em específico. E eu já tenho a resposta pro carcinoma dela, como foi toda essa etiopatogenia até a gente chegar nesse carcinoma. Então, assim, eu busco a partir daquele laudo, daquele diagnóstico final, eu inverto, eu vou buscar a causa. Então, as perguntas durante ali a consulta também são diferentes. Quando um tutor, né, busca por você, como que você explica esse olhar para ele? O olhar, como que atua a ortomolecular, como que é o olhar integrativo? Isso. Tá. Então, assim, o organismo é feito de sistemas. E eu preciso, diante dos sintomas, dos exames, de todo um insucesso terapêutico, e principalmente saber ouvir esse tutor, eu preciso montar um mapa biológico desse animal. Esse mapa, ele é feito com uma série, vou colocar fazer uma colocação clara aqui. Um mapa, quando a gente monta, ele é composto ali por vários processos, por várias gavetas, tá? Então, eu vou buscando, vasculhando cada uma dessas gavetas para eu realmente chegar ali naquele processo final. Então, isso inclui vários outros tipos de terapias que eu associo, não só ali na ortomolecular, né? Como a biofísica, modulação intestinal, reposição hormonal, tá? Porque o organismo, ele funciona como um todo. Não é só um órgão isolado, não é só a doença isolada. Então, é esse o olhar que eu tenho, como um todo. Então, eu vou tratar esse terreno biológico, eu vou restabelecer esse organismo. Então, eu vou saber se a gente tem uma boa digestão de nutrientes que estão sendo ali oferecidos, se eu tenho uma disbiose intestinal, se é um PET castrado ou não, se é feita uma alimentação individualizada, e aqui eu não uso para os meus pacientes o termo individualizado, eu uso, um paciente que eu tenho uma visão
individualizada, porque eu vou ali na bioquímica também buscar essa individualização. O que serve para um, não serve para outro. Então, não existe um protocolo, uma receita de bolo, né? Doença, remédio. Então, eu junto todas essas peças, todas essas gavetas, escuto muito o tutor que já vem de um processo bem emocional desgastante, muitas vezes frustrado com insucessos de tratamentos. E aqui eu deixo claro que não é o insucesso no tratamento, mas o organismo, ele começa, por vários gatilhos, apresentar sinais sutis de que algo está errado. E necessariamente tem que ser sintomas aparentes? Não. Sintomas discretos, a gente começa a perceber. Queda de energia, vitalidade, então dorme muito, não está se alimentando bem. Problemas de pele, quer dizer, a gente, às vezes o PET, ele tá mostrando, o organismo tá pedindo ajuda de uma maneira sutil. Porque o organismo, ele tem a incrível capacidade de se adaptar. Então, quando eu tenho uma descompensação de um lado, algum órgão vai pagar o preço. Porque ele vai se adaptar. Só que o preço dessa adaptação, na grande maioria das vezes, é um custo alto, principalmente emocional para esse tutor e em questão de saúde para esses pets. Eu faço assim, ó, quando eu vejo qualquer sintoma, eu já corro e busco ajuda de um profissional, porque para mim sai muito mais barato olhar no início, prevenir. Eu não tô falando de barato financeiro não, tá? Eu tô falando do emocional mesmo. Sim. Porque o estresse que nos dá vendo o animal doente... eu falo que eles são membros da família, né? É o amor da vida de vocês. Com certeza, com certeza. Então, é isso que você explica pro tutor do pet, né? Sim, quando chega lá, as minhas consultas não duram menos do que 2h30 e eu gosto de ouvir o tutor. Principalmente quando ele vem já de outros colegas com muitos exames, muitos tratamentos ali, insucessos. E é o que eu falo, às vezes... Bastante frustrado. E aí a gente tem a outra questão emocional, né? Da somatização dessa frustração do tutor, que é um sentimento de culpa em cima do pet. Mas, então chega naquela situação que eu gosto de ouvir, né? Porque eu falo assim, às vezes o erro não foi, de fato, do tratamento. Porque a medicina convencional, ela é importante, ela é necessária. Mas hoje eu vejo que não da maneira como está sendo conduzida. Então, qualquer coceira é um corticoide que se faz. Então, quer dizer, existe uma cascata de consequências por trás de tudo isso. E aí a minha pergunta é, será que realmente existe uma necessidade real desse pet estar fazendo uso de mais de 10, 20 alopáticos? Porque a gente tem sobrecarga no organismo inteiro. E aí, de uma doença, ele passa a ter outra, e depois outra, e depois outra. Consequência. E vocês acabam tendo que ouvir que, isso é normal, é da idade. Não é normal. Pets cada vez mais jovens, adoecendo, igual idosos. Então, foi isso que eu comecei a enxergar, e não aceitar mais uma resposta pronta, né? Uma resposta minimalista, digamos assim. E explica para nós, que eu também estou bastante curiosa, para entender, né, a medicina ortomolecular, a funcional e a de modulação. Modulação intestinal. Isso. Então, vamos lá. Todas andam juntas, né? Quando a gente fala de uma bioquímica funcional, eu tenho que pensar em intestino e hormônios. E isso inclui os hormônios sexuais, tá? Então, quando a gente parte ali para a medicina ortomolecular, pensando na ortomolecular em si, primeira coisa, eu vou
bioindividualizar esse paciente. Então eu vou ver o que ele está me trazendo de informação, o ambiente em que ele convive também traz informação, para eu poder chegar ali se, de fato, ele está com excesso ou deficiência de alguns nutrientes, e aí a gente coloca os micronutrientes, né, vitaminas, aminoácidos, minerais e oligoelementos, tá? Só que o grande diferencial do ortomolecular é que nós trabalhamos com doses otimizadas, que são doses diferentes dessa, na verdade, que a gente tem como padrão, né? Então, quando falamos de ativos, de nutracêuticos, eu vou até usar as palavras do Dr. Efraim, que foi o rei aí, né? O pioneiro na ortomolecular humana. A nutrologia se salvou devido à ortomolecular. A ortomolecular é quem completa essas falhas, essas lacunas que apresentam falhas. É a ortomolecular que entra para que se tenha um sucesso no desfecho clínico dessas patologias, tá? Junto com isso, que é a micronutrição, que a gente acaba fazendo ali, a gente pensa muito em célula, então como alimentar essa célula, diminuir essa inflamação celular, para que essa célula, de uma maneira saudável, gere o combustível, a energia, para que esse corpo se mantenha em equilíbrio, porque tudo em excesso ou tudo em falta vai ter a sua consequência. E isso para prevenção? Para tratamento, E principalmente. E tratamento de qualquer doença. Qualquer patologia. O ortomolecular, ele só não vai tomar o lugar do cirurgião e do anestesista. Do resto, ele é a base da doença. É ele que vai ali bem na raizinha. Quando a gente pensa em terreno biológico, né? Estamos pensando ali em saúde celular, como nutrir essas células para que esse organismo se mantenha em equilíbrio. E quando a gente tem um equilíbrio celular, a gente tem uma saúde como um todo, eu tenho que pensar também nesse terreno biológico. E quando a gente fala em modulação intestinal, na época que eu comecei a falar isso, lá em 2020, isso nem era falado na veterinária, né? Eu, durante a minha pós-graduação, porque eu sou pós-graduada em ortomolecular e alimentação funcional, tive uma aula de modulação, me interessei e falei, é aí o ponto-chave. E fui buscar uma formação. E fui buscar uma formação. Então, hoje, o intestino é o órgão responsável em promover saúde ou doença. É ele o responsável. Ele tem relação com todos os eixos, os mais variados. Eixo, intestino, pulmão, intestino, coração, intestino, pele, intestino, olho, intestino, músculo, intestino, osso. Quer dizer, eu falo que o intestino, na verdade, é o coração ali do corpo. Quando a gente entra na parte de reposição hormonal, né? A gente tem muito aquele preconceito de falar de hormônio, mas resumindo, os hormônios sexuais não foram feitos apenas para reprodução, que é o que aprendemos na faculdade. Os hormônios sexuais são os maiores reguladores metabólicos de todo o organismo. Quando eu tenho uma falta hormonal ali, eu desregulo esse organismo como um todo. Só que daí começa a ser um processo de desbalanço silencioso. E aquele PET compensa daqui, compensa dali, né? E aí, a médio a longo prazo, vem as consequências e vem as doenças. E, né, durante a vasta experiência que você tem, de onde vêm as doenças? As doenças? N gatilhos. Tipo de ambiente, alimentação, uso excessivo de medicações. A gente tem algumas doenças genéticas, que já existe uma predisposição. Mas hoje eu posso te falar com toda a certeza desse mundo. O grande gatilho das doenças, tanto em cães quanto em gatos, é a falta hormonal. É a falha ali, a falta dos hormônios sexuais. Eu acho que ali é o grande gatilho aonde tudo começa. Eu preciso de hormônio para controlar a microbiota,
para ter uma microbiota saudável. A microbiota regula hormônio. Os hormônios têm efeito de imunidade, efeito anti-inflamatório. A partir do momento que eu não tenho, eu já começo com uma falha lá atrás. Então, na minha visão e na minha experiência hoje, além de diversos gatilhos que a gente vai ter de influências externas, não se tratando de fatores genéticos para algumas raças, eu coloco aqui que a falta dos hormônios sexuais é o maior dos grandes gatilhos. Então, baseado nos seus estudos, né, a castração, ela é um dos fatores o início. O início que ajuda a desencadear doenças. A médio e a longo prazo. Fala mais sobre isso, doutora. Bom, sobre a castração é um tema muito polêmico, porque a gente tem que pensar ali em controle populacional, em doenças sexualmente transmitidas entre eles também, né? Mas nós temos aí as diretrizes do ASAVA, que saiu final de dezembro, 24, 25, trazendo uma reflexão, né? Uma diretriz, ela tá ali para você refletir e colocar que a castração não deve ser feita de uma maneira generalizada, deve ser pensada com muita responsabilidade, de uma maneira individualizada. Então, a castração hoje não serve para todos os pets. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande do veterinário de também ter esse entendimento bioquímico, hormonal, de quais seriam essas consequências. Então, resumindo, o que a diretriz traz, que existem hoje técnicas reversíveis que a gente pode fazer nos pets, como a laqueadura e a vasectomia, tá? Não levar ali, de fato, para uma castração, porque estudos nos trazem, estudos até antigos, tá? Não é coisa de 5, 10 anos atrás, que algumas raças, de acordo com o sexo principalmente, elas vão ter uma maior predisposição a desenvolver principalmente qualquer tipo de câncer. Então, tem raças mais predispostas a desenvolver hemangiosarcomas, outras osteosarcomas, outras mastocitomas, por causa da falta hormonal. Então, é aí que eu vejo, né? Não só na parte oncológica a gente tem problema, na parte cardíaca, neurológica, musculoesquelética, ortopédica, quer dizer, a gente tem toda essa questão da castração. Então, hoje, eu vejo que é ter uma responsabilidade muito grande em passar essa informação ali para o responsável de pet sobre as consequências também daquela decisão. Você está disposto a, lá na frente, saber que vai existir um preço a se pagar? Então, eu acho que é muito de uma responsabilidade dos veterinários que realmente estão abertos, que têm esse entendimento, eu digo, um pouco mais do que aquela medicina tradicional, convencional, de ter essa consciência responsável, pensando em saúde. Ontem eu te perguntei o que é saúde para você, você ficou pensando ali, né? Então, assim, o conceito saúde, né? Então, os veterinários, eles tem o conceito formado que é saúde para eles. E hoje eu te falo, saúde para mim não é remediar a doença. E você, quando você me perguntou, porque parece que antes, né, da ameixa apresentar o carcinoma, eu tinha outra visão de saúde. Hoje que, né, ela passa por esse momento, já tenho uma nova visão. Isso é que é importante chegar. E é isso que fez o Zencast Animal nascer. Um trabalho lindo. Para a gente excelente. Falar sobre... Eu acho que assim como você, muitos outros responsáveis passam por situações dolorosas, com notícias dolorosas. Mas eu acredito que muitas vezes não é explicado para vocês o porquê, de fato, chegou nessa doença. Porque sempre vai ter uma explicação, né? Eu falo que hoje, com o que eu trabalho, eu não enxergo só o corpo físico. Eu preciso entender as emoções desse animal. Eu preciso entender as emoções desse tutor, tá? Então,
muitas das emoções dos tutores refletem em doenças em determinados órgãos. Né? A gente conversou e você identificou quando eu falei. Geralmente, quando o pet apresenta uma doença em determinados órgãos, no caso dela ali, geniturinário, é porque, de fato, em algum momento da sua vida, você passou por um processo desse e você acabou confirmando. Então, assim, eu não olho só o pet, eu preciso saber e a fundo ver essas questões também do tutor. Esse tutor tem conflitos dentro de casa, como que é a rotina desse tutor, como que é esse pet, quer dizer... Eu não sou a pessoa mais especializada, porque existem os veterinários consteladores que desempenham esse trabalho de uma maestria muito grande, com 1, 2 sessões, né? Tem casos ali que eu oriento, eu observo, eu coloco ali no meu mapinha, e quando eu vejo que não, a gente não está evoluindo muito, eu digo tutor em relação a ajudar e abraçar ao tratamento desse pet, eu acabo encaminhando. E aí, 1, 2 sessões ali de constelação, magicamente, ela tá tão linda que... Ô, câmera, você consegue focar? Linda. Então, assim, com 1, 2 sessões, a gente entendendo também toda essa dinâmica da relação tutor-pet, a mágica acontece. E qual é a reação do tutor quando você fala isso para ele? Eu tento falar de uma maneira mais simples, por isso que a minha consulta leva 2 horas, né? Porque nessas 2 horas eu já observo bem o comportamento de vocês, como que é o comportamento desse pet com vocês, porque ali na consulta eu consigo observar muitos detalhes que, para mim, quando eu vou fazer ali o plano de tratamento, eu consigo ser mais assertiva. E uma pergunta, você também trabalha, né, com biofísica e energia. Como explicar de forma simples o uso de frequência em cuidados com os animais? Vamos, gente. Só para né, a gente deixar claro aqui sobre o que nós estamos falando. Sim. A gente já abordou um pouco de hormônios, agora vamos falar de energia e biofísica. E biofísica, então vamos lá. A célula, somos feitos de energia, tá? Então não é à toa que tem ali os átomos que são formados ali por prótons, nêutrons e os elétrons, né? Que formam os átomos. A junção dos átomos ali a gente tem a formação das células a gente tem a formação dos órgãos dos sistemas, e daí o indivíduo. Toda célula possui uma energia, ela tem uma polaridade. Então, quando eu comecei a ver essa ligação que a célula, ela é energia, ela tem uma polaridade ali, junto com a bioquímica, eu falei, é impossível agora eu fazer só a bioquímica se eu não fizer a biofísica. Então, o que todo mundo tem que entender, primeiro, a gente tem que tratar a energia dessa célula, que é a biofísica. Quando eu tenho um erro energético ali, biofísico, a nível celular, eu vou ter um erro bioquímico. Quando eu tenho um erro bioquímico, eu vou ter o início dos sinais e sintomas, e se isso perpetuar, eu vou ter a doença instalada. Então, hoje eu vejo que a bioquímica não anda mais sem a biofísica. Eu trabalho lá com a metodologia de ondas escalares lineares e não lineares, né? Eu tenho vários tipos ali de tratamentos, né? Uso bastante ali como base o RIF, que a gente fala aí, né, que foi desenvolvido pelo Ronald Riff, onde a gente tem mais de 8.000 frequências para os mais diversos, variados tipos de doenças. Não é uma única sessão, eu preciso realmente fazer uma avaliação ali. É um tratamento como qualquer outro. Mas a partir do momento que eu restabeleço esse equilíbrio energético, eu melhoro a bioquímica, eu diminuo os sinais e sintomas, e se ainda não virou uma doença, nem vai virar doença. Conta um caso para nós. De biofísica?
De biofísica. Bom, eu tenho vários pacientes com vários tipos de patologia, né? Então, eu tenho vou contar de uma paciente oncológica ali, que tem uma alteração de fígado, de adrenal, já operou de mastocitoma, tá? E tinha-se a indicação de fazer uma nova cirurgia ali dos nódulos da adrenal e por conta da tutor, do responsável por opção dela, ela falou, não, eu não vou fazer, eu vou buscar algo alternativo, porque a cachorra estava tomando muita medicação, estava ficando muito debilitada, sem qualidade de vida nenhuma, tá? Então ela procurou, passou por esse processo de entendimento, que existe um processo para auxiliar a cura. Então eu digo que tem casos em que o que eu faço pode ser integrativo, mas pode ser alternativo. Certo. Depende do conceito, do que esse responsável também tá cansado de buscar do mais do mesmo. Faz e não vê de fato resultados ali, né? Bom, e aí uma cachorrinha que a cada 2 meses parava no pronto-socorro, por passar mal ali, com as consequências dos alopáticos, né? Passou a não ir mais. Ali a gente está em 4 meses de tratamento, os exames estão vindo cada vez melhores ali, e a qualidade de vida que a própria tutora relata ali, assim, ela falou, eu não consigo entender como sem o uso de alopatias a minha cachorra está melhor do que com o uso. Então, é entender esse organismo, é saber quando que eu posso ficar só numa alopatia, quando eu posso integrar uma alopatia com ativos nutracêuticos, ou quando de fato eu posso até trabalhar só com isso. E aí eu englobo a fitoterapia, que eu também trabalho com a fitoterapia, além ali dos florais frequenciados, tá? Então, vai depender de cada caso, vai depender de cada pet vai reagir de um jeito, o organismo vai ter o seu tempo para reagir. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês é que quando vocês entenderem que vocês fazem parte desse processo de cura, esse sentimento de impotência, de culpa muitas vezes, já fiz de tudo, não resolve, se transforma num entendimento mais profundo de como foi esse processo que levou o membro da família, o amor da vida de vocês, a adoecer. E aí vocês acabam fazendo também, eu tô até arrepiada, processo da parte de cura deles. E eles reagem aí muito mais rápido, às vezes parece mágica, né? Doutora, como que em 15 dias já é outro cachorro? Porque vocês entenderam esse processo, vocês não estão mais olhando só aquela peça final do dominó, que é a doença. Vocês passaram a entender o porquê que se chegou até essa doença. Isso é um processo mesmo. Até porque quando a gente recebe a notícia, né, eu tenho dificuldade de falar isso, né? Dá um desespero. Você começa a procurar várias coisas e quer uma solução rápida. E muitas vezes, né, a gente não ouve aquilo que a gente gostaria de ouvir. Mas a solução rápida pode não ser o melhor caminho. É isso. A solução rápida melhora sintoma, mas pode não ser o melhor caminho a se seguir. Então, vocês fazem parte de todo esse processo de cura deles também, né? É difícil, é dolorido, é frustrante quando a gente ouve o diagnóstico, não tem mais o que ser feito. E eu te falo, tem muito mais ainda do que ser feito. Só que você precisa estar aberto para você olhar um outro lado, novas alternativas até, né, que a gente tem para, eu falo aqui, auxiliar o processo de cura. De cura mesmo. Ai, respira, né? Ela tá desmaiada. Eu tô tranquila.
Eu acho que tem a ver. Eu venho frequenciada, eu venho cheia de frequência, porque ele tá ali dormindo, ela tá desmaiada. Bonitinho. Zen Lover, e nesse momento eu quero chamar a atenção de vocês para um tema que é super importante: a nutrição. Em todos os episódios, todos os veterinários afirmaram que a nutrição é a base da saúde do pet. Então, o Zencast Animal te convida para conhecer o canal ANP Dog. Lá você vai encontrar várias dicas de alimentação natural. Você vai encontrar conteúdos muito ricos que vão te ajudar bastante com o seu animalzinho. E é por isso que o ANP Dog é o patrocinador desse episódio. Agora, eu quero voltar num assunto que você é autoridade. Você deu o início, mas eu quero aprofundar um pouco mais, que é na modulação intestinal. Fui uma das pioneiras. Posso dizer que a pioneira, porque na época que eu comecei a falar, ninguém falava disso, né? Fui muito hostilizada, inclusive, na época. O que ela tá falando? O que tem a ver o intestino com doença cardíaca, endócrina? E o intestino é um cortiço repleto de bactérias. Então, quando eu falo em intestino, existe um cortiço ali, existe uma simbiose, tem que existir um equilíbrio entre fungos, bactérias, protozoários e até mesmo vírus. Quando existe um desequilíbrio, eu vou ter um estágio disbiótico, né? Um desequilíbrio principalmente dessas bactérias, porque a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Uhum. Não necessariamente eu tendo mais bactérias boas, eu também vou ter saúde nesse animal, porque o excesso leva a determinadas doenças. Então, muitas vezes o pessoal relaciona: ai, doutor, ele tá em processo disbiótico porque ele tá com vômito e diarreia. Não. A gente tem processos disbióticos silenciados, no qual a gente tem ali, vou explicar para você, o intestino a gente tem várias estruturas, então fica tudo juntinho, né? Quando eu tenho fatores externos, então estresse, alimentação, uso excessivo ali de medicações, eu acabo vendo um desbalanço dessa microbiota e o que a célula era assim, ela acaba se rompendo. Quando ela se rompe, eu tenho a entrada de subprodutos de bactérias que não são boas, que vão cair ali na corrente sanguínea e vão atingir ali outros órgãos, né? Então, muitas vezes, algumas doenças, por exemplo, o Alzheimer, né, o déficit cognitivo canino, ele está relacionado a um déficit de determinadas bactérias ausentes nesse intestino. Quando a gente fala de intestino, olha que interessante, problemas cardíacos, problemas endócrinos, tá? Então, assim, e a microbiota é uma coisa tão fascinante, porque ela se renova ali a cada, 48 horas, praticamente. Só que o grande tchan é que nós também modulamos a microbiota deles e eles modulam a nossa microbiota. Com as lambidinhas, com os beijinhos, né? A microbiota desses pets, ela vai mudar de acordo com o parto, se foi cesárea ou normal. Os pais ali, né, também vão influenciar nessa composição dessa microbiota desses filhotes. O tipo de alimentação vai mudar a composição, quer dizer... Quando o filhote é separado da mãe muito cedo, influencia... Aí a gente tem uma questão mais emocional, comportamental, que pode ali na frente desencadear, levar algum processo ali de doença. Mas pensando em microbiota mesmo... mesmo que seja separado, a gente sabe que o leite materno é super importante, porque é ele que ajuda ali, né, a dar imunidade nos primeiros dias, mas em termos de microbiota mesmo, a gente, a todo momento, eles estão tendo interferência, tá? Uhum. Então, a microbiota é uma coisa
maravilhosa de se trabalhar, de se conhecer e vai muito além ali de um simples sintoma de vômito e diarreia. Uhum. E que tipos de problemas de saúde começam no intestino, mas aparecem em outros lugares do corpo? Bom, intestino, como eu te falei, dependendo do que a gente tem de fator gatilho, ele vai se romper, ele vai ficar permeável. A partir do momento que ele está permeável, cai na corrente sanguínea e vai ter aí alterações endócrinas, cardíacas, musculares. Quando que a gente percebe que a gente tem ali um problema que é a origem do intestino, né? Então, por exemplo, o déficit cognitivo é um deles. O Alzheimer canino, algumas alterações cardíacas, problemas de tireoide, problemas de baço, problemas ali de pâncreas, também são em decorrência a uma desbiose. Então, às vezes, o PET tem um problema de tireoide, que foi desencadeado também devido à castração, mas a gente pensando em microbiota, um PET que tem problema de tireoide, ele é um PET que vai estar em processo desbiótico. E ele vai ter vômito e diarreia? Não. Mas eu sabendo toda a relação desses eixos, intestino com os mais diversos eixos, determinados sinais, sintomas e até doenças, eu consigo correlacionar que foi originário também por causa de um intestino desbiótico. Uhum. E aí, como você trata? Com ozônio, com probióticos? Eu falo que probiótico ajuda e atrapalha, tá? Eu não costumo passar probiótico pronto, eu gosto de formular aquelas cepas, na grande maioria dos casos, que realmente são cepas diferentes. Então, paciente que tem problema renal é um tipo de cepa que eu vou ter que usar, paciente que é atópico é outro, paciente que tem ali problemas de dermatites recorrentes, cistites recorrentes, otites recorrentes. Quando a gente pensa em inflamação, estágio inflamatório, é no intestino que vai começar todo esse processo. Então, eu tenho que reorganizar isso. Então, cada PET vai me trazer ali uma estratégia. Então, primeira coisa que eu penso, vamos ver quais alopatias, de fato, podemos aí ver com os colegas que poderíamos estar diminuindo ou até tirando. Fator determinante, dieta. Dieta não se discute para modular ali microbiota. A nutrição, nessa parte, a gente vem falando bastante sobre isso, porque é a base, né? A nutrição é a base. O que eu vejo hoje na parte nutricional veterinária, né? E isso vem algo que eu falei, foi muito engessado, foi ensinado isso, né? Assim como a castração foi nos ensinada que seria um benefício, e hoje a gente vê que já não é bem assim. Alimentação, entre aspas, uso de ração, porque na verdade é isso que a gente aprende na faculdade, né? Sobre vitaminas, minerais, mas quanto que isso de fato tem que ter naquela ração, por exemplo, né? Como formular rações, quer dizer... na minha época, eu não tive essa parte de nutrição voltada para uma alimentação natural, de fato. Tá? Então, a veterinária, ela tá trazendo, sim, da medicina humana, esse conceito, né? Muitos trabalhos que são feitos em modelos animais, a gente com toda certeza pode trazer aí, principalmente para cães e gatos. Se serve no animal, vai servir para o humano, vai servir de um animal para outro animal, com algumas ressalvas, algumas adaptações e ponderação ali também, né? Mas eu vejo que vem com muita força. Mas nem todo veterinário, mesmo trabalhando nessa área de nutrição, ele está aberto para enxergar isso. Então, nós temos hoje também muitos colegas nutricionistas que usam a ração. Então, fica uma coisa, a nutrição na veterinária, assim como na área humana, a gente vê que existe ali um pouco de divergências, né? É lógico que a gente não vê na medicina humana o nutricionista falando para você, olha, se entope de pizza. Exato. Beba bastante refrigerante. A gente não pode comparar esses alimentos, de fato, ali com uma ração, né? Mas quando você tem um conhecimento mais, um conhecimento
bioquímico mais aprofundado, até na parte ali funcional digestiva, e tendo conhecimento dos alimentos, do que de fato um carboidrato causa, você começa a mudar esse conceito. Então eu vejo que hoje os colegas que trabalham com essa parte de alimentação natural, eles têm essa visão diferente, eles foram buscar isso. Uma visão diferente, que para eles aquilo que foi ensinado também já não faz mais sentido. Então, na nutrição veterinária hoje tem bastante divergência. Ali, ainda, infelizmente, né? A gente não vê isso, eu sempre falo, na oncologia, na dermatologia, né? Na ortopedia, quer dizer, existe um consenso porque existe um protocolo ali a seguir. Mas nada que os que queiram realmente buscar respostas para aquilo com que eu fui buscar essas respostas, porque realmente na área convencional eu não estava convencida que é ali que tudo para, que tudo se acaba. Eu não me conformava com isso. Falei, não é possível. Tem que ter alguma coisa além disso que eu possa fazer. Afinal de contas, eu fiz um juramento. Oferecer saúde. Sim. E você percebe que os responsáveis por pets, eles estão mudando, eles estão caminhando? Ou a gente ainda precisa levar mais conscientização? O que você pensa sobre isso? Aí eu vou entrar numa questão de crenças, né? A sociedade como um todo, ela foi conduzida a acreditar que só existe aquele tipo de medicina a ser exercida. Isso é um erro? Não. Isso acho que é uma questão de definição do conceito de saúde. Tá. A medicina convencional, como eu falo, eu não condeno, ela é necessária, mas não da maneira como hoje as coisas estão ocorrendo, principalmente na veterinária. Então, o que eu vejo é que muitos também estão acostumados, por terem crenças de que não se interessam em saber de outras áreas que podem integrar, né, e até serem paliativas ou alternativas, ali no caso, e acabam seguindo aquela medicina. Então, hoje eu vejo que falta, sim, bastante divulgação. E o trabalho que você vai fazer é lindo, maravilhoso. Eu sei que muitas áreas, muitos colegas vão vir aqui trazer a experiência deles, com resultados maravilhosos. E esse é o intuito de estarmos aqui. É para dizer para vocês, responsáveis, que não existe um diagnóstico final. Tudo é possível. A gente tem, né, a comunidade ali na Zen Animal, e eu percebo muitos responsáveis por pets já caminhando para uma mudança. Que muitas vezes também, por exemplo, né, falando de nutrição, às vezes o pai de pet, a mãe de pet, né, ele não tem uma condição financeira para poder dar uma alimentação natural. Busque por uma que seja um pouco melhor, porque assim, tudo vai ter uma consequência. A gente entende, né, a condição financeira, mas se você for pensar nisso, você já pensou também as consequências dos gastos que você vai ter com essa escolha? Você tá vendo o hoje. Então eu falo que muitas coisas é necessário um investimento hoje para você respirar amanhã. Então, às vezes, você não pode, mas faz um sacrifício. A gente consegue trabalhar ali com alimentos que tem um custo baixíssimo, que fica acessível para esse tutor dentro das condições dele. Então, não veja como uma falta de recursos para oferecer. Comece a enxergar como é um investimento que eu vou fazer, porque eu, como tutor, né, como responsável, o próprio nome diz agora, porque mudou, sou eu o maior responsável pela escolha que eu fiz, que é ter um membro a mais, que é ter um amor a mais aí na minha vida. Então eu costumo falar, não pensa do lado de gasto, mas
pensa como um investimento oferecendo saúde a longo prazo. A longo prazo. O Chico tá aí prestando atenção. O que você acha que ele tá pensando agora? Eu acho que ele tá afim dos petiscos, que eu esqueci de trazer. Porque a hora que eu cheguei, ele veio direto ali com aquele rabinho bonitinho dele abanando. E Dona Ameixa tá aí totalmente, né? Eu já fiz muita frequência nos pacientes, acredito que eu trouxe a frequência aqui para esses dois, porque ela, gente, vocês não estão olhando, coisa mais linda, que ela tá desmaiada. E ele tá aqui, né? Que ele não sabe se ele escuta, se ele dorme. Então é isso, né? E voltando pra gente, a gente já tá caminhando pro final do podcast. Me fala das técnicas, né? Dentro da ortomolecular, a funcional, a biofísica. Eu integro todas elas, eu preciso de todas elas. A grande diferença é que eu sei as etapas que eu tenho que percorrer. Eu não pulo etapas nesse processo. E é algo que eu, às vezes, vejo. Algumas vezes acontecerem que, de fato, ali uma prescrição tá bem bacana, uma alimentação formulada, mas pulou-se algumas etapas porque existe um processo. Então, é isso que eu passo, principalmente ali para o responsável por PET. Não adianta você procurar o meu tratamento, e aqui eu deixo claro que se você busca um resultado rápido, não me procure. De jeito nenhum. Porque eu trabalho com um processo. Existiu todo um processo para que o PET chegasse até a doença. Existe todo um processo reverso. Que não é do dia para a noite. Às vezes são meses, às vezes demora um ano, não mais do que isso ali, né? Nos meus tratamentos, geralmente, 6 meses eu tô dando alta. Tem uns até que antes, tem uns até que depois. Vai depender realmente de como esse organismo vai estar respondendo. Então, é tudo muito bioindividualizado. Então, chega para mim, eu tenho todo um processo de detox de organismo inteiro, de desparasitação feito de maneira frequenciada, de limpeza de terreno biológico. Quer dizer, eu tiro tudo que está impedindo o organismo de respirar, para começar a reagir. Então, depois que eu faço esse processo, é que eu entro, de fato, com a ortomolecular, com a modulação intestinal, né? Por último de tudo, que eu falo que a cereja do bolo é a reposição hormonal e precisa ser feita ali de qualquer jeito, não tem como escapar, né? E aí, diante de todas essas técnicas, ao mesmo tempo eu tô trabalhando então ali a parte da energia celular para melhorar tudo que eu ofereço ali com a ortomolecular, que é a parte bioquímica, melhora esse terreno biológico, arrumando a alimentação, melhorando esse intestino. E aí eu preciso ali da gasolina final, né? Do regulador metabólico para terminar de fazer tudo isso que é os hormônios. Então, são todas usadas de uma maneira em conjunto, mas com etapas diferentes, com processos ali de tratamentos em tempos diferentes. E você usa ozonioterapia, você usa o VIS, com o que mais que você usa? Faço ali o uso do VIS com autoemoterapia, ozonioterapia. Eu faço muito processo de detox enemas. Eu faço muito enema funcional, tá? Então, PET, com qualquer problema ali, qualquer patologia, eu preciso limpar esse intestino. Então, eu tenho N tipos de enemas frequenciados, de fato, que me ajudam, assim, de uma maneira maravilhosa. E o que é o enema? É uma lavagem intestinal que a gente faz. Então, muito se fala que pode haver uma translocação. Então, é lógico que ali existem os frequenciais certos que a gente usa. Então, eu tenho desde os probióticos frequenciados, quanto o desinflama, que é para desinflamar esse intestino. Então, eu tenho vários tipos e dependendo do que eu observo ali naquele PET, eu vou fazendo essa lavagem. Então, primeiro eu limpo tudo. Eu preciso limpar tudo, regular, oferecer o mínimo que o organismo precisa. E aí ele, por si só, acaba fluindo maravilhosamente bem. Não é mágica, não. É
é a ciência colocada em prática, mas com uma outra visão. Excelente. Que papo enriquecedor a gente teve aqui. Para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para os responsáveis por pets. Né? O que você gostaria de sugerir? Não desistam das escolhas que vocês fizeram, que é o amor da vida de vocês. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando a gente assume cuidar de uma outra vida. Uhum. Cuidar de uma outra vida exige custos também. Então a gente tem que ter isso em mente, né? E não achem que apenas aquele diagnóstico que é dado para vocês como uma sentença final seja de fato uma sentença final. Sempre haverão inúmeras e infinitas possibilidades de auxílio à cura. Então, eu ouvi de uma das responsáveis ali de pets que passam comigo, e ela falou algo que me emocionou. Eu vou ficar até emocionada, né? Ai, meu Porque Deus. assim, ela falou, doutora, o que você faz com amor. Então hoje eu vejo que existem profissionais que trabalham com animais e profissionais que amam os animais. E todos são assim gratos por vários meios ali chegarem para passar, né? Essas coisas lindas, maravilhosas, que é um amor tão incondicional. E é por isso que eu tô hoje, insisto, numa área difícil de divulgar, mas é por um amor incondicional mesmo que eu tenho por eles, e eu não me conformo em determinados diagnósticos aí, né, que são passados. Eu acho que a vida é muito mais do que isso. Então, eu encerro aqui, né, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui até emocionada, porque realmente eu amo o que eu faço. Eu sei o quanto eu abdiquei de família, de festas, de noites em claro, para ter o conhecimento que eu tenho hoje e poder oferecer isso da melhor maneira transparente e responsável possível. E é muito bom saber que tem uma profissional, né, participando desse podcast com tanto amor. Muito amor. E onde o Zen Lover te encontra? Bom, tem meu Instagram, posso deixar? Claro. @doutora Glaucia Carreira. É o meu Instagram profissional ali, é uma página um pouco mais técnica, né? Ali voltada mais para os colegas veterinários entenderem além daquela caixinha fechada, né? Poderem enxergar também outras possibilidades ali, né? Do porquê que muitos pets adoecem, que é algo que a gente não tem mais esse olhar ali na rotina clínica. E eu tenho do próprio instituto ali, né, que é o @Instituto Wellness Pet. Na verdade, foram anos ali sonhando com esse lugar, com muito sacrifício eu consegui montar toda aquela estrutura, né? Eu acho que tudo que é feito com muito amor, a gente vê, receber. Então, você mesmo pode ver como que esses dois se comportaram ali dentro. Então foi tudo muito pensado, com muito amor, com muito carinho, de como que eu vou fazer isso, como que eu quero que isso aconteça. Então, estamos ali abertos, à disposição para quem quiser conhecer, quiser visitar. Faço atendimentos online também, né, à distância, tá? Eu encaminho as frequências, inclusive, de tratamentos ali à distância, né? E tô aí com o maior amor do mundo, de braços abertos, para mostrar para vocês que a vida é linda, né? A gente precisa aproveitar todos os recursos que nós temos em mãos para fazer ela ser mais bonita ainda. Com certeza.
Se a gente tivesse uma plateia aqui, você estava recebendo palmas. Muito obrigada. Zen Lover, então chegamos no final desse episódio, né, que terminou tão emocionante, com informações ricas. E se você tem alguma dúvida, vocês podem ir no Instagram da Zen. Eu vou colocar aqui na descrição onde você pode encontrar a doutora Glauci. E se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e manda para aquele responsável por pet que você sabe que vai gostar. Tá bom? Até o próximo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Mas eu tô encantada com a cara dos dois. Ela tá bem quieta, assim, né? Hã?